Olá, amigos. Por favor, pode baixar um pouco o microfone. Olá, amigos. Meu nome é Germano Souza. Eu estou aqui para falar para vocês a respeito de insuficiência coronariana hoje, no módulo de cardiologia no Medicel Extensivo. Hoje, então, insuficiência coronária vai ser o tema e a gente vai começar definindo essa situação como doença aterosclerótica coronária. É uma situação clínica na qual o paciente possui placa de aterosclerose nas artérias coronárias. Observe que essa definição de doença aterosclerótica coronária não diz respeito a sintomas ou sinais. É a mera presença de aterosclerose nas artérias coronárias, que podem ser detectadas clinicamente ou, mais frequentemente até hoje em dia, de forma subclínica ou em pacientes completamente assintomáticos através de exames de imagem, por exemplo. Já insuficiência coronariana já pressupõe um mismatch, uma desproporção entre oferta e consumo de oxigênio. Então, normalmente, existem alguns tipos de manifestações clínicas que dizem respeito, que direcionam para o diagnóstico de insuficiência coronariana. Nós podemos classificar, geralmente, esse fenômeno que a gente costuma chamar de angina, como uma angina primária ou secundária. Angina é dor, pressupõe dor ou algum fenômeno que se assemelhe à dor, geralmente na região torácica. E essa é a manifestação clínica da insuficiência coronariana mais comum. A angina pode ser primária, que é quando ela é desencadeada por uma redução da oferta de oxigênio para os tecidos, ou seja, quando obstrui, por exemplo, um vaso coronariano por algum motivo, chega menos oxigênio naturalmente ao tecido miocárdico, e aí você pode ter dor. A outra maneira de você ter angina é a angina secundária, que também é muito frequente. Então, o paciente geralmente tem um aumento do consumo de oxigênio, por exemplo, quando você faz uma atividade física, um exercício físico, e você tem, então, um aumento desse consumo de oxigênio em proporção ao que consegue chegar no músculo cardíaco de oferta. Então, é sempre esse mismatch. Muitas vezes você tem um componente misto. Você tem uma angina que é mista. Tem uma obstrução coronariana, por exemplo, de 70%, 80%. O paciente fez uma atividade física e, nesse caso, o paciente vai ter angina aos esforços. Alguns casos são extremos. Vamos lá, um exemplo de secundária. O paciente tem uma cardiomiopatia hipertrófica, uma doença autossômica dominante, uma hipertrofia muscular. E esse paciente, quando ele vai fazer um esforço, mesmo com coronária sem nenhuma obstrução, a massa muscular a ser atendida pelas coronárias é uma massa muito maior, e esse paciente pode ter dor anginosa típica. Aí você faz um exame de cateterismo e as coronárias são completamente normais. Esse é um exemplo típico de angina secundária. Outro exemplo típico de angina secundária é quando o paciente faz um ataque à arritmia. O paciente não tem doença coronária prévia, tem artérias completamente normais, mas ele entra numa taquicardia ventricular, por exemplo, a 200 batimentos por minuto, o paciente pode ter angina, porque o consumo está excessivamente alto em proporção ao que consegue chegar de sangue no músculo cardíaco naquela situação. Então, nem sempre a angina ela decorre de obstrução coronariana. Esse é um conceito importante que a gente tem que definir. Então, a insuficiência coronária ela pode ter um componente obstrutivo, funcional ou espasmo, mas também pode ter um componente de consumo. Já falando agora um pouco da dor anginosa, a dor tipicamente anginosa, ela tem algumas características que são bem conhecidas. Então, a localização da dor geralmente ela é retroesternal, ela pode ser epigástrica. Então, geralmente, quando você tem acometimento de coronária direita, por exemplo, na parede inferior do coração, você pode ter dor epigástrica que se assemelha muito com dispepsia e às vezes passa batido em pronto-socorro. O pessoal vai lá, medica como se fosse doença dispéptica, mas no final é uma doença coronária. Então, pacientes que têm fator de risco para doença coronária e que têm uma dor localizada no epigástrico súbita, de início recente, em crescendo, você tem que pensar em doença coronária. Então, de uma forma exagerada, tudo que for do mento até o umbigo, se tiver desconforto, você tem que pensar, tem que lembrar que pode ser uma manifestação de doença coronariana. Então, a localização, ela não necessariamente precisa ser aquela dor tipicamente retroesternal, em aperto, irradiada para o braço esquerdo, que melhora com repouso, piora com esforço, associada a náusea, vômito, sudorese. Isso aí é o clássico, mas o clássico não é nem 30% dos casos.
Existe uma grande variação, esse é um ponto importante, uma grande variabilidade de manifestações, até de intensidade das manifestações, que podem ser desde uma dor realmente muito significativa até um desconforto. O paciente, essa percepção de dor é muito variável. Mas o mais importante é você ter um alto índice de suspeição dentro desse quadro clínico, principalmente em pacientes que são propensos, que têm uma grande carga de fator de risco. Então, essa dor aqui típica, né, vocês percebem aqui essa mão espalmada no peito, que é o sinal de Levine, com essa irradiação para o membro superior esquerdo, essa é típica, mas infelizmente não é a manifestação mais comum de doença coronária que nós conhecemos. Às vezes o paciente descreve somente como um frio, ou somente como um desconforto, ou um peso, ou uma coisa ruim, né? É uma ruinheira, que a gente costuma brincar. Vamos passando o próximo, por favor. Não está conseguindo passar aqui, só para ajudar. Se puder passar para mim o próximo, eu agradeço. Bom, além da localização, nós temos várias outras manifestações. Aí, muito bem. Aqui. Ok, agora destravou. Então, nós temos, de acordo com a tolerância ao esforço, nós podemos classificar o sintoma anginoso em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 da Sociedade Canadense. Isso é uma classificação bastante antiga, que se assemelha muito com a classe funcional da New York Heart Association para a insuficiência cardíaca. Então, o paciente classe 1 da Canadian Society, ele não tem limitação das atividades habituais, então ele praticamente não tem angina. Ele sobe ladeira, sobe escada e não tem. Ele tem doença coronária, mas não tem angina. Classe 2 é aquele que tem limitação moderada para as atividades discreta moderada. Então, o paciente sobe uma ladeira, ele sente desconforto precordial ao subir uma ladeira, ou quando ele anda mais de 2 quadras, por exemplo. Classe 3 é aquela limitação significativa. Significa que para pequenos esforços habituais, pentear cabelo, caminhar menos de 1 quadra no plano, o paciente já sente desconforto precordial. E o 4, angina classe 4 é praticamente uma angina em repouso, mínimos esforços. Então, um paciente tem uma limitação extremamente grave em relação à angina. Então, isso aqui é somente uma maneira de você classificar o quanto a angina está prejudicando a qualidade de vida do paciente. Agora, vamos falar de apresentações clínicas de forma um pouco mais global. Claro que nem toda dor torácica vai ser igual a uma doença coronariana. Isso é óbvio para qualquer um. A gente estima que cerca de 10% dos atendimentos de uma sala de emergência sejam por dor torácica, pelo menos. Isso é uma média mundial. Em alguns lugares, se for um hospital cardiológico, por exemplo, pode chegar até 50% das queixas. Mas, no mínimo, num pronto-socorro geral, 10% das queixas são de dor torácica, 10% a 20%. Desses quadros, 80% não são síndrome coronária aguda, felizmente. Senão ia ser um pandemônio de internações, né? Mas o fato é que esses 20% das dores torácicas, em média, que correspondem a uma síndrome isquêmica miocárdica instável, que estão aqui representados como SIMI, ou você pode chamar de síndrome coronária aguda, dá no mesmo, ou insuficiência coronária aguda, tem várias terminologias para falar a mesma coisa. Esses 20%, eles precisam ser reconhecidos, esse é o ponto. Então, existe um mar de pacientes que vão se queixar de algo parecido com a síndrome coronária aguda, mas que não são síndromes coronárias agudas, mas dentre esses 100 pacientes, a cada 100 pacientes, 20, pelo menos, devem ter síndrome coronária aguda. E esse é o grande desafio, a gente separar joio do trigo. Porque não é tão comum, não é tão incomum que a gente passe batido numa análise corrida. Imagina um pronto-socorro, a situação que a gente tem nos pronto-socorros hoje no nosso país, por exemplo, as dificuldades que nós temos de atendimento muitas vezes. Então, é muito comum que um ou outro paciente passe batido, ele tinha síndrome coronária, e aí ou ele volta, e aí a gente fica com o rabo entre as pernas, ou esse paciente pode até vir a falecer fora do hospital, o que pode incorrer, inclusive, em situações muito constrangedoras de várias maneiras. Então, é muito importante esse tema, pessoal, porque é muito prevalente. A gente sabe que as pessoas hoje, no mundo inteiro, morrem muito mais de doença cardiovascular. As causas de morte por doença cardiovascular estão equilibradas entre síndromes coronárias agudas e insuficiência cardíaca descompensada.
Então, hoje, são as duas causas mais comuns de morte no mundo inteiro hoje. E isso é extremamente prevalente, o ponto é esse. Então, a gente vai se deparar, qualquer um que for dar qualquer plantão numa sala de emergência, vai se deparar com isso daqui, pelo menos uma vez no plantão, uma síndrome coronária aguda. Isso é muito comum. Então, é fundamental que a gente saiba manejar isso. Então, nós temos aqui a angina estável, que nós estávamos falando agora há pouco, que era, no caso, o paciente que tem uma angina, um desconforto torácico estável há pelo menos 6 a 8 semanas. Essa é a definição de angina estável. Então, o paciente que tem esse desconforto fixo, naquele mesmo patamar da Canadian, por exemplo, o paciente tinha dor precordial ao subir ladeira há 3 meses. Esse paciente tem uma angina estável CCS2. Se o paciente tinha uma angina estável, ou seja, estava na classe 2 e no último mês, por exemplo, ele piorou de classe e foi para a classe 3, isso já se configura uma angina instável. Então, essa é a chamada aceleração de angina de esforço. É uma angina instável do tipo aceleração de angina de esforço. Tem as anginas instáveis também, do paciente em que ele não tinha dor alguma e no último mês, por exemplo, ele começou a ter dor precordial aos esforços. Isso é chamada angina de recente começo. Também é considerado uma angina instável. Passaram-se 6 a 8 semanas, o paciente continua no mesmo patamar de dor, mesmo limiar de dor, passa a ser angina estável. Por que isso? Porque o fenômeno, o fisiopatológico que origina esse tipo de angina, normalmente, está na suboferta de oxigênio. Então, alguma obstrução aconteceu no fluxo até chegar no músculo cardíaco. Então, no momento em que o paciente estava bem, e ele aparece com dor, pressupõe-se que algum fenômeno instabilizou alguma placa aterosclerótica naquele paciente. Então, naquele momento, aquelas primeiras semanas, considera-se que esse paciente esteja instável. Por quê? Porque a placa aterosclerótica, que provavelmente está por trás desse sintoma, ela deve estar num momento instável. Vocês vão ver que muita coisa passa o que a gente imagina que esteja acontecendo com a placa aterosclerótica. Então, muito do tratamento desses pacientes, do manejo desses pacientes, ele repousa em como você acredita que esteja a situação da placa aterosclerótica que provavelmente está por trás desses quadros. Veja que nós estamos falando aqui daquela angina primária, que é a angina por deficiência de oferta de oxigênio. Nós não estamos falando aqui da angina secundária, quando tem um ataque à arritmia ou uma massa ventricular muito aumentada. Então, esse conceito de angina estável, angina instável, precisa ficar claro. Isso tem muito a ver com o tempo. Então, tem que ter, para estar estável, você tem que ter o mesmo patamar, o mesmo limiar de angina pela Canadian Society, há pelo menos 8 semanas. Então, pelo menos 2 meses de estabilidade dos sintomas confere angina estável. Então, essa placa, se estava instável no passado, depois de 2 meses, se não mudou o limiar de angina, a gente considera que essa placa esteja estável. No paciente que tem um evento agudo, vamos agora falar de um paciente que chega com dor precordial na sala de emergência, por exemplo, aí nós temos 3 possibilidades, de uma forma geral, assumindo que aquilo é uma síndrome coronária aguda. Ou o paciente tem uma angina instável, ou o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, sem elevação do segmento ST, aí já estamos falando de dor mais eletro, então já pressupõe que você fez o eletrocardiograma desse paciente, e o infarto com supra de ST. Então, o que diferencia um do outro? Nós vamos ver agora nos próximos diapositivos. Olha só, essa aqui é uma artéria coronária normal. Aqui nós temos uma artéria coronária que não tem nenhuma placa aterosclerótica, então não há doença aterosclerótica coronária, DAC. Aqui existe doença aterosclerótica coronária, em que pode ou não haver sintomas ou sinais. Então existe DAC, e pode ou não haver insuficiência coronariana. Vamos acostumando com essas definições. E aqui, nesse caso aqui, se a obstrução for crítica, é óbvio que quanto mais crítica a obstrução, mesmo que a placa esteja estável, não esteja instabilizada com nenhum trombo, por exemplo, mas vamos supor que essa placa de gordura esteja estável, mas esteja obstruindo 80% do lúmen dessa coronária. Dificilmente esse paciente, depende também da localização dessa obstrução, mas supondo que seja uma artéria descendente anterior proximal, dificilmente você não vai ter sintoma
a um grande esforço. Se fizer um esforço extraordinário, com 80% na DA proximal, provavelmente você vai ter alguma manifestação clínica. Ah, mas é uma senhora diabética, de 80 anos, e que tem essa aterosclerose. Bom, ela pode ter sintomas muito mais frustros, ou até ter uma isquemia silenciosa, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Mas, via de regra, deve dar algum tipo de sintoma aos esforços. Então, isso aqui você passa a chamar de insuficiência coronária se tiver esse tipo de manifestação. Agora, isso pode acarretar, então, uma angina estável, por exemplo. Mas, a partir do momento que essa placa se rompe ou se erode, lembre que essa placa aterosclerótica ela está recoberta por uma capa fibrosa. E quem vai conferir estabilidade ou não a essa placa, mormente, é essa capa fibrosa. Então, se essa capa fibrosa estiver bem firme, dura, ela não estiver vulnerável, né, como a gente chamava no passado de placas vulneráveis, se essa capa estiver firme, apesar do 80%, por exemplo, provavelmente esse paciente tende a não ter nenhum sintoma agudo. Tende a não ter dor precordial aguda, tende a não ter angina instável ou infarto com supra. Então, nem necessariamente você precisa ter obstruções graves para ter o infarto, e o fato de ter obstruções graves da placa não quer dizer que esse paciente tem mais chance de ter infarto. Para vocês terem uma ideia, mais da metade dos infartos ocorrem em pacientes que não têm uma obstrução maior que 50%. Então, o mais importante em termos de predição se o paciente vai ter ou não um infarto agudo do miocárdio ou angina instável, uma ruptura da placa, não é o tamanho da placa em si, mas a característica dessa placa. Então, se ela for mole, inflamada, com uma capa fibrosa muito fina, tênue, a chance disso acontecer, a chance de ter uma ruptura com formação aqui de um coágulo, de um trombo, que é isso que leva a angina instável, infarto com supra e sem supra, é maior. Então, nosso objetivo, enquanto tratamento farmacológico, também é tentar estabilizar essa placa. O tratamento não cirúrgico, não angioplastia, não mecânico na placa, pressupõe que nós estamos tratando essa inflamação da placa aterosclerótica como um todo, fortalecendo assim a capa fibrosa. É isso que nós buscamos quando a gente faz o tratamento farmacológico que a gente vai falar para vocês. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, só para a gente recapitular. Nós temos aqui uma artéria normal, aqui uma artéria que tem aterosclerose não complicada, e aqui uma aterosclerose complicada com um trombo. Isso pode acontecer porque houve uma erosão, uma fissura da capa, e aí você expôs o conteúdo da placa com o sangue que está passando, a crase sanguínea. Então, fatores de coagulação, plaquetas, eles não podem entrar em contato com o fator tecidual que está ali embaixo da placa. Se essa capa fez uma erosão ou rompeu, você vai ter esse contato e formação de um trombo. E isso, você pode ter uma placa de 80%, mas pode ter uma placa de 20% e o paciente vai ter infarto da mesma forma. Isso pode explicar, por exemplo, por que um paciente que teve um infarto, mas tinha feito um teste ergométrico há um mês atrás e estava normal. Ele podia ter uma placa de 20% que não estava nada estável, estava até instável, mas estava uma placa de 20%. Então você faz um esforço e não sente nada. E essa placa rompeu um belo dia e formou um coágulo agudamente. E isso é o infarto com supra. Então, para a gente tentar minimizar a chance de acontecer eventos, não é somente fazer teste ergométrico, mas tratar muito bem os fatores de risco, que são os fatores que fazem com que essa capa se instabilize. Esse conceito é muito, muito, muito importante. Então, nós temos aquela angina típica, que eu falei para vocês, que não dá nem 30% dos casos como um todo. Temos dores que são não tão típicas assim, não preenche aqueles critérios clássicos de angina típica, né? Não há dor precordial, em aperto, que irradia para o braço, que alivia com nitrato, piora com esforço, melhora com repouso. Essa é a típica. Às vezes você tem desconfortos que são intermediários. O paciente não fala nem que é dor, é um peso. Tem aquele chamado equivalente isquêmico, que é muito comum em mulher, idosa e diabética. Então esse é o protótipo. Se pensar aqui numa senhora idosa, diabética, como tendo um desconforto. O paciente não tinha nada, começou a ter uma falta de ar só. Você tem que pensar em doença coronária. Então o diabetes ele tem essa propriedade de diminuir essa sensibilidade. Na verdade, aumenta o limiar para a dor.
o paciente diabético via de regra. Então, as dores vêm, os confortos, a síndrome coronária aguda vem de uma forma um pouco mais silenciosa ou um pouco mais dissimulada. E aí também tem a chamada angina isquemia silenciosa ou angina silenciosa, que acontece em 5 a 10% dos casos de doença coronariana. Então ainda tem mais esse senão. Tem pacientes que têm sofrimento miocárdico documentado, isquemia documentada em exames de imagem, inclusive, mas que o paciente nunca sentiu nada. Tem pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio, já fechou uma artéria coronária inteira, perdeu uma parede e não sentiu absolutamente nada. Então, tem pacientes com essa característica também. É um desafio e tanto para a medicina. Mas agora, focando agora de uma outra maneira. A gente falou muito da doença, mas agora falando de como vem a dor. Né? Então, nós podemos classificar a dor torácica de várias formas, quando chega numa sala de emergência, por exemplo, ou no seu consultório. Tem aquela dor tipo A, aí tem várias classificações, eu vou trazer essa para vocês, que ela é bastante ventilada. Dor tipo A, dor definitivamente anginosa, é uma dor, aquela que eu acabei de descrever. Dor tipo D é aquela definitivamente não anginosa. O cara tomou um tiro no tórax, tem 20 anos de idade, então, no tórax direito, está lá furado o tórax, ele está com dor ventilatória dependente. Então, assim, essa dor é definitivamente não anginosa. Agora, tem um monte de pacientes que estão aqui tipo B e tipo C. E o que é uma dor provavelmente anginosa? É uma dor que preenche alguns critérios de doença de dor anginosa, mas não preenche os principais. Quais são os principais critérios de dor anginosa? São dois. Um é relação com esforço e repouso, e o segundo é alívio com nitrato. Então, são essas características que pressupõem que o paciente tem uma dor anginosa. Olha, o paciente tem uma dor precordial, em crescendo, é importante também separar da dor da dissecção aguda de aorta, que já começa no máximo, por exemplo, ou do TEP, que também começa muito alta, mas que tem uma variabilidade com ventilação. A dissecção aguda de aorta não varia com nada, começa no máximo, é excruciante, não tem nada a ver com dor de doença coronária. A doença coronária ela começa com uma coisa que ele nem sabe se é dor. E aí ele vai crescendo para um patamar um pouco mais alto. Essa característica também é muito importante. Então, esses três diagnósticos diferenciais são super importantes, que são as doenças que mais matam e são causas de dor torácica na sala de emergência. Bom, pneumotórax é outra história, dor ventilatória dependente, muitas vezes acometimento unilateral e que você tem a diferença de ausculta pulmonar, então você tem recursos propedêuticos mais fáceis para dissimular. Mas essas três dores, a dor da dissecção aguda de aorta, da embolia pulmonar e da síndrome coronária aguda, elas são muito... É necessário que a gente tenha realmente um estudo específico e pergunte e examine coisas específicas para afastar. Você tem que examinar os pulsos desses pacientes para afastar que ele tenha assimetria de pulso, medir pressão nos dois braços. Então, dor aguda pressupõe tudo isso, pessoal. O paciente com dor torácica, você tem que examinar o paciente como um todo, o sistema cardiovascular como um todo, principalmente pulsos, a ausculta de sopros, algumas complicações cardiovasculares podem ajudar também. E caracterizar bem a dor. E a dor provavelmente não anginosa é aquela que ela existem outras causas potenciais, tem mais componente ventilatório dependente, mas também tem um desconforto ao esforço. Então você fica meio na dúvida. Então quando você não tem certeza, você tem que pensar em síndrome coronária aguda. Então pacientes com dor tipo A não tem muita dúvida. Pacientes com dor tipo D não tem grandes dúvidas. Tipo B e C, pense também em doença coronária aguda. Essa é a nossa mensagem. Aqui tem muita gente que se comporta da seguinte forma. Não, essa dor tem que me convencer para eu acreditar que esse cara está com síndrome coronária aguda. O raciocínio, pessoal, se vocês quiserem pegar aqueles 20% ali e não deixar passar batido, é o contrário. Esse cara vai ter que me convencer que é uma dor tipo D, para eu pensar que não é síndrome coronária aguda. Perceberam a diferença? Então você tem que ter uma abordagem realmente muito sistemática nesses casos. E você também, por outro lado, não pode transformar seu pronto-socorro numa UCO, né? Porque dor torácica, 80% não vão ser síndrome coronária aguda, 20% vão ser, você vai ter que dar um jeito de otimizar seus recursos para poder não deixar passar os 20%. Esse é o desafio. Por isso criaram aquelas unidades de dor torácica. As unidades de dor torácica nada mais são do que unidades que otimizam ao longo do tempo, otimizam o recurso e facilitam o tratamento desses pacientes e o reconhecimento precoce dos pacientes que têm possível síndrome coronária aguda. Então, voltando aqui para aquela questão do equivalente isquêmico, lembre que você tem várias maneiras de manifestação da doença coronária,
principalmente em alguns subgrupos, mulher, paciente idoso, paciente com outras características, que podem pode não ser aquela dor precordial típica, mas dispneia, síncope, arritmias graves, descompensação de doença de base, podem ser uma manifestação de uma síndrome coronária aguda, e você tem que estar atento a isso. Então, às vezes o paciente já tem uma doença, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ele chega com a insuficiência cardíaca descompensada. Os sintomas são mistos, dispneia, piorou a dispneia, está um pouco mais demasiado. O paciente pode ter tido uma síndrome coronária aguda que piorou a condição cardíaca de base. Tem que pensar nisso como diagnóstico diferencial. Então, não somente na dor torácica típica, tem que pensar nesse mosaico de pacientes. Como eu falei, afecções que podem causar angina, que eu agora uma angina secundária, tem cardiomiopatia hipertrófica, estenose aórtica. Aí, próprio válvula mitral já nem se considera doença hoje, é um achado de exame, mas em algumas situações pode se associar à dor torácica, hipertensão pulmonar e a própria insuficiência cardíaca, gerando hipertensão pulmonar secundária, pode gerar também desconforto torácico parecido com angina. Então, existe um diagnóstico diferencial, mas tudo bem. Então, na doença coronária crônica, a anamnese do exame físico, pensando agora, separando de novo, saímos da dor torácica como um todo, voltamos agora para a angina estável, né? Então, o que você tem que fazer? Bom, caracterizar muito bem, primeiro, sexo e idade, porque ambos são fatores de risco, o sexo masculino e idade avançada são fatores de risco para desenvolvimento de aterosclerose e de complicações da aterosclerose. Antecedentes familiares, isso é muito importante. Então, lembrar que o pai que teve, especificamente primeiro grau, pai com menos de 55 anos com manifestação de doença aterosclerótica, ou mãe com menos de 65 anos, isso configura uma história familiar positiva. Ah, mas meu pai teve um infarto aos 83 anos de idade, tudo bem. Isso não se considera como fator de risco para você, isso é a história natural do envelhecimento humano. Mas a doença aterosclerótica manifesta precoce, sim, não precisa ter morrido disso, mas se fez diagnóstico precoce, ou teve um infarto, ou teve uma angina, ou teve que fazer angioplastia, ou teve que revascularizar antes dessas idades, é que a gente considera como história familiar positiva. E olha, história familiar é um problema muito sério, porque na maior parte dos scores prognósticos ela não está contemplada e é um fator de risco não modificável. A gente ainda não mexe com genética ao ponto de desfazer o que a genética manda, e é um fator de risco estúpido. Às vezes, o paciente faz tudo certo, o paciente é super jovem, faz esporte, faz um monte de coisa, mas o cara só tem esse fator de risco, história familiar. Esse cara tem, às vezes, uma doença aterosclerótica extremamente agressiva, que a gente não consegue lidar com ela, a não ser com muitas intervenções sequenciais. Então, é um fator de risco difícil, não dá para controlar, e a gente tem que levar muito em consideração isso. Não esqueçam de perguntar isso para o seu paciente. E os demais fatores de risco, geralmente os modificáveis, porque idade, sexo e história familiar são os chamados fatores de risco não modificáveis, né? Por mais que alguns tentem, né? A idade não muda, a cronológica, o sexo, assim também, biologicamente falando, não muda, mas outros fatores de risco são modificáveis, e são nesses fatores de risco que a gente vai tentar apertar para tentar diminuir aquela instabilidade de placa que a gente tinha acabado de comentar com vocês. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo é um fator de risco muito importante. E lembrar o seguinte, os fatores de risco eles não são uma soma, não é N mais N, né? Então, eu tenho um tabagismo mais um diabetes mais uma hipertensão, então tenho 3 fatores, não é isso. É 2 elevado a N. Então, 2 elevado a 1, ok, o KT1 já tem como se fosse 2 fatores de risco. 2 fatores de risco serão 4 vezes mais chance de ter doença aterosclerótica. Se eu tenho 3 fatores de risco, eu tenho 8. 2 elevado a 3, 8 vezes mais chance de evolução. Então, a evolução a cada fator de risco que se soma é exponencial para evento coronariano. Então, essa é uma regra também muito importante. Tudo bem, pessoal? Tá. Então, tudo bem. O paciente chegou com dor precordial, tem uma dor precordial e tem esses fatores de risco. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro que a gente tem que focar a nossa anamnese nessa dor. Eu sei que é chato, eu sei que tem que parar para escutar, né? Mas assim, gente, esse é o maior investimento, o melhor investimento de um pronto-socorro é na capacitação do material humano em fazer uma boa anamnese do exame físico. Parece clichê, mas é isso. 90% dos diagnósticos são feitos clinicamente.
clinicamente. E você a chave para uma unidade de dor torácica bem feita é que as pessoas que estão encarregadas de receber esse paciente, acolher e fazer a anamnese, tenham experiência com isso. Só o tempo vai dar então, Germano? Também. O tempo, muita tarimba, muita cara para bater em pronto-socorro, mas quanto mais cedo você se expuser a esse tipo de teste, mais rápido você vai ficar craque nisso aqui. E aí você começa a sentir, pelo olfato, você já começa, a gente brinca, né, de descobrir realmente quem é o paciente que parece ter ou não. Então, é difícil intuitivamente, numa aula apenas, dizer para você, não, esse paciente aqui merece atenção, esse aqui não merece. Você vai ter que desenvolver isso, mas, sem dúvida, se você parar para escutar e deixar o paciente falar, não tente induzir o paciente para ou virar uma síndrome coronária aguda ou não virar uma síndrome coronária aguda. Deixa ele falar. A história dele vai te dizer, nas palavras dele, ele pode ser analfabeto, mas ele vai te contar uma história que, quando você perceber essa história, ela é convincente de que ela é doença coronária, ou é suspeita, ou em algumas situações vai ser claramente dor tipo D. Mas fazer uma boa anamnese do desconforto torácico desse paciente é absolutamente fundamental. Então, esse é um ponto que vocês precisam investir, além de investigar os fatores de risco. Aí, claro que está em qualquer diretriz que, a partir do momento que você está no seu consultório, em qualquer lugar, e que o paciente tenha um desconforto ou tem uma probabilidade maior de ter a doença aterosclerótica, o ideal é que você construa algum score de risco para tentar fazer uma estimativa de evento coronariano desse paciente, mesmo no paciente em ambulatório e consultório. Então, por exemplo, o score de Framingham, que é um score muito conhecido, ele utiliza a idade, o colesterol total, o colesterol HDL, a pressão arterial sistólica e o tabagismo. Então, com essas variáveis, são variáveis bastante simples, você consegue fazer uma estimativa de risco de apresentação de doença aterosclerótica coronária em 10 anos. Esse que é o objetivo do score de Framingham. Então, o paciente que tem considerado baixo risco é que ele tem menos de 10% de DAC em 10 anos. 10 a 20% de DAC é risco médio, e maior que 20% de ter uma doença aterosclerótica coronária em 10 anos é considerado alto risco. Há quem considere isso aqui muito pouco. Se você aplicar na sua população de uma forma geral, a maioria vai dar baixo risco. Então, é muito comum a gente fazer isso. Mas por que isso? Porque existem várias outras coisas que a gente não tem, algumas outras ferramentas que a gente não tem para definir se esse paciente tem ou não tem doença coronariana. Então, assim, a história familiar, por exemplo, ela não está contemplada no score de Framingham. Isso é uma limitação do score. Porque se o paciente tiver doença, se o paciente pode ter até um score de Framingham considerado baixo, mas tem uma história familiar forte, eu já não considero ele como baixo. Deu para entender? Então, nenhum score de risco ele é absoluto. Então, se você quiser utilizar mais de um score, tem várias calculadoras, você botar no Google lá, você tem uns 5 ou 6 scores diferentes, e tudo bem. Você escolhe o que você quer usar, ou você escolhe os que vocês quiserem se habituar, mas lembrem que se você puder usar mais de um score, 2 ou 3 scores diferentes, é bom, porque se os 3 forem concordantes, provavelmente realmente são todos baixo risco, por exemplo, tudo bem. Mas se você tiver um que é baixo, outro é intermediário, utilize o mais pessimista, tá? Como um fator para você tentar prognosticar o seu paciente. Em todo paciente que tem sintomas coronarianos, que chega para você em consultório, tem algumas coisas que são fundamentais. Tem que fazer um exame bioquímico básico, função renal, eletrólitos, hemograma, porque você pode ter angina secundária, anemia, por exemplo. Então, procurar alguns sinais de anemia no paciente e examinar, fazer um hemograma básico, faz parte da investigação inicial. Tireoide, também é outra causa de desconforto torácico, tanto a hipotireoidismo quanto principalmente o hipertireoidismo podem ter associação com desconfortos torácicos. O eletrocardiograma ele é muito importante. Por quê? Germano, então quer dizer que se o eletro for normal, ele afasta a doença coronária? De forma alguma. O eletro não tem sensibilidade suficiente para afastar a doença coronária. Mas ele é muito importante, primeiro, para você criar um eletrocardiograma de base, saber qual é o eletrocardiograma de base do seu paciente, que numa situação de urgência e emergência, a comparação com o eletro de base, quando o paciente está assintomático, é muito importante em algumas situações. Outra coisa é para tentar detectar alguma doença clínica, cardiológica, subjacente. Às vezes o paciente já tem alguma cardiopatia de base e você não conseguiu detectar, por exemplo, no exame físico. Então, a cardiopatia hipertrófica, às vezes,
você examina o paciente, ele pode ter um sopro no borde external esquerda, típico, que piora com head gripping, por exemplo, mas passou batido, ou você tem um sopro muito incipiente, se ficou na dúvida. Faz o eletro, tem lá um padrão de sobrecarga de câmaras esquerdas enorme. Então aí você, esse paciente pode ter alguma coisa a mais aqui que de base. E outra coisa, o eletrocardiograma de base pode definir, inclusive, qual é o nível de investigação que você vai fazer. Se você tem um eletro totalmente normal de base, você pode usar, por exemplo, um teste ergométrico simples para avaliar se tem doença isquêmica ou não. Num paciente que tem, por exemplo, bloqueio de ramo esquerdo, você fazer um teste ergométrico nele para avaliação de isquemia, ele pode ser útil em algumas situações, mas não na avaliação do traçado. Aí você vai ter que utilizar, por exemplo, um exame de imagem, um ecoestresse, uma cintilografia. Então, o eletrocardiograma de base nos guia em muitas situações também. O raio-x de tórax também pode nos ajudar afastando outras doenças torácicas que podem causar dor torácica ou dispneia, então no diagnóstico diferencial, ou para mostrar algum sinal de cardiomegalia. O ecocardiograma também pode ter alguma utilidade em algumas situações, então não é para qualquer paciente, mas o eco em algumas situações, pacientes que têm sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca ou suspeita de cardiomiopatia hipertrófica, o exame físico, o ecocardiograma pode ajudar bastante. Ou se você suspeita que esse paciente já teve algum evento coronariano prévio, você pode usar o eco para tentar verificar se tem alteração de contratilidade segmentar. Bom, você faz o eco, a parede inferior está parada. E o paciente tem uma história de dor torácica há um mês atrás, uma dor precordial típica ou sugestiva de doença coronária, e você vai lá e faz um eco. O eletro está com a área inativa inferior, faz o eco, tem uma parede inferior parada. Provavelmente esse paciente teve um infarto e passou batido como isso. Da mesma forma, paciente com doença de Chagas, às vezes tem dor torácica e é muito comum a parede inferior ter uma hipocinesia, uma acinesia de parede inferior no ecocardiograma, que faz confundir também com doença coronariana. E assim por diante, mas o eco pode ter também. Outra coisa é complicações outras, doença pericárdica, às vezes o eco pode pegar alguma coisa, o próprio eletro pode mostrar, você está com a dor torácica, mas é ventilatório dependente, quando ele deita piora a dor, quando ele senta melhora a dor. Se faz o eletro, tem supra em todas as derivações, isso é uma pericardite aguda, provavelmente. Então, é uma combinação, é um mosaico de informações, as treliças mentais que você tem que montar para tentar identificar qual é o diagnóstico do seu paciente. Mas, via de regra, à medida que você for investigando isso de forma sistemática, você vai ficando bastante habituado a isso. Aqui é um eletrocardiograma habitual, aqui um eletro está normal, tá? Um ritmo sinusal, com todos os outros componentes aqui estão normais. Então, esse é aquele eletro antigo, né, de tirinhas, que a gente acabou recortando só para colocar aí. Aí você tem na investigação laboratorial, tem um arsenal grande. Provas isquêmicas, como teste ergométrico, a cintilografia de perfusão, o ecoestresse e o cateterismo, que é um exame mais invasivo, mas que tem indicação em algumas situações. Esses são os mais comuns. O teste de esforço ele tem uma sensibilidade, isoladamente falando, 68% e especificidade de 77%. É bastante razoável. Mas entendam que esses números podem não ser tão animadores, mas tudo que você faz em medicina, pessoal, quando você pede um exame diagnóstico, você tem que usar o teorema de Bayes. Então você tem uma probabilidade pré-teste, então é uma probabilidade que só a sua anamnese e exame físico podem te dar. E aí, diante dessa avaliação pré-teste, que pode utilizar score junto ou não, é que você vai utilizar um teste, por exemplo, um teste de esforço. E a partir daí é que isso aqui é amplificado. Aí muda, de acordo com a probabilidade pré-teste, você vai ter, de acordo, mesmo com essa sensibilidade e especificidade de intermediários, você pode ter um grande valor preditivo positivo, um grande valor preditivo negativo. Então, quanto maior a sensibilidade do teste, naturalmente, maior o valor preditivo negativo dele. Quanto maior a especificidade, maior o valor preditivo positivo. Então, vamos lá. Se um paciente tiver um risco muito baixo de doença coronariana, provavelmente o teste ergométrico não vai me ajudar muito. Porque a sensibilidade e especificidade do teste não são tão importantes assim para aumentar sobremaneira num cara que tem muito baixo risco. Então, ficar fazendo teste ergométrico à torta e direita não tem um grande... apesar de muita gente fazer isso, não tem grande utilidade, de uma forma geral. Então, você, às vezes dá mais trabalho, dá mais confusão quando ele dá inconclusivo ou positivo, num paciente de baixíssimo risco. Por outro lado, um cara de altíssimo risco, da mesma forma. Um cara que tem uma dor precordial super típica, teve dor precordial em repouso ontem, está agora em você no seu consultório. E a dor típica dele foi crescendo, uma dor anginosa, que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, 55 anos, está com a dor precordial aos esforços e quando para, melhora.
qual é a chance disso não ser doença coronária aguda? Doença coronária? É ínfima. Aí eu faço um teste de esforço nesse cara, para quê? Eu já sei que ele tem doença coronária. Você vai fazer um teste para poder arriscar um pouco mais. Então esse cara vai direto para o CAT. Deu para entender, pessoal? Então, não necessariamente eu tenho que sempre pedir teste de esforço para todo mundo. Os caras de baixo risco demais e alto risco demais, eles não são candidatos a esse tipo de teste provocativo, salvo algumas situações pontuais que a gente pode depois discutir com calma, nas dúvidas. Mas o diagnóstico anatômico, nesses casos, impera. Agora, um paciente com risco intermediário é um candidato ideal para um teste ergométrico. Tá? Então, vamos lá. Travou de novo? Vou dar uma destravada aqui. Vamos lá. Bom, tem outros testes também isquêmicos, né? Então, por exemplo, tem o ecoestresse, tem a cintilografia em que você acopla. Então, problema intermediário é a indicação classe 1 para você fazer. Então, as modificações do eletrocardiograma durante o teste ergométrico, só aqui para vocês verem, né? Que durante o indivíduo normal você tem várias. Isso aqui são variações durante o esforço que no indivíduo normal. Mas você pode ter infra de ST normalmente, que é visível 2 milímetros ou mais, em duas derivações contíguas, e aí você consegue definir se o paciente tem isquemia ou não. E tem vários subtipos, né, de alterações de infra de ST. Tem alguns que são chamados de insuficiência coronária não obstrutiva, que normalmente acontece em mulher de meia idade. Aí o teste ergométrico dá um falso positivo, e quando você confronta com o exame de imagem associado, ele dá negativo. Né? Quando você avalia a coronária da mulher, é normal. Eu falo mulher porque é o mais comum dar falso teste positivo em mulheres. Eu não vou fazer a brincadeira que um amigo meu que é ergometrista fica brincando que mulher nem se confia nem no teste de esforço. Eu não vou fazer isso porque a maioria hoje da audiência de mulheres, eu não quero entrar em polêmicas. Mas então, a cintilografia miocárdica, o ecoestresse, ou em pacientes que já submeteram-se a algum tipo de cirurgia cardíaca ou angioplastia, normalmente se prefere, ou se o paciente tem um teste de esforço inconclusivo, ou se o paciente tem um eletrocardiograma basal já alterado, ou quando o paciente tem alguma intervenção prévia coronária, a gente prefere provas isquêmicas que tenham imagem associada, então cintilografia ou eco de estresse. A cinecoronariografia ela é feita pela artéria femoral, entra da forma como aqui você pode identificar na raiz da aorta, aqui você consegue ver a raiz da aorta atingida lá pelo catéter, e você injeta contraste na coronária e você cora a coronária dessa forma. Aqui, por exemplo, você tem uma lesão grave na bifurcação, aqui seria a descendente anterior e aqui a circunflexa nessa projeção. Que é a descendente anterior e uma diagonal acometidas simultaneamente por uma placa aterosclerótica grave. Então, esse é um diagnóstico anatômico. Você tem um luminograma e você consegue, às vezes, no mesmo momento, você intervir com angioplastia, por exemplo. Então, a indicação classe 1, pacientes em classe 3, 4 de angina, a despeito do tratamento clínico. Então, tratou clinicamente, o cara continua com angina muito grave, tem indicação de fazer cinecoronariografia. Pacientes que têm risco intermediário, mas tiveram testes não invasivos de alto risco, então fizeram algum ecoestresse, uma cintilografia, um teste ergométrico considerado positivo para doença isquêmica, automaticamente tem diagnóstico anatômico imperativo. Ou paciente com angina com sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca ou angina
com fração. Essas indicações são chamadas de indicações consensuais, classe 1. 2A, diagnóstico em certas provas não invasivas, aí depende de por que você pediu a prova não invasiva. Suspeita de lesão de tronco ou vários vasos. Você faz um teste ergométrico e a pressão cai durante o esforço. Isso é uma suspeita de lesão extensa, tronco, por exemplo, ou tronco-like. Às vezes, na cintilografia, lesões de tronco elas podem não aparecer tão claramente porque você tem uma diferença de um desbalanço, uma anatomia balanceada. Está tão destruída a coronária que não há diferença muito grande. Parece um paradoxo, mas em algumas situações é a performance durante o esforço que nos dá essa pista. Ou suspeita de vasoespasmo também. Então, situações. Motivos ocupacionais, não vamos entrar nessa questão. Aí, nós temos uma outra ferramenta de investigação dessa coronária, que é a angiotomografia coronária. Então, o score de cálcio, por exemplo, ele pode ser utilizado na angiotomografia de artérias coronárias como uma alternativa de prognóstico dos pacientes. E tem uma sensibilidade de até 95%, em algumas casuísticas de até 98%, para detectar a doença coronariana, e especificidade de 66%. Veja que a especificidade é mais baixa. Então, é um bom exame de triagem para pacientes com risco intermediário. Mas para pacientes com risco baixo demais, não é um bom exame. Para pacientes com risco alto demais, também não é um bom exame. A exemplo do que acontece com os testes isquêmicos. Se você tiver um paciente com risco intermediário, faz um angiotomo de coronária, ele vem negativa, por essa sensibilidade tão alta, praticamente você afastou uma doença aterosclerótica coronária e você pode prescindir do CAT. Então é essa a indicação mais precisa da angiotomo. Não é sair fazendo angiotomo em todo mundo não, porque aí tem radiação, tem contraste, não é boa coisa. Tem até um pouco mais de contraste do que o próprio cateterismo. Então isso é importante de dizer. Mas se você tiver alguma alteração discreta ou moderada na angiotomo, tem que fazer o CAT. Ele não substitui o cateterismo. Travou de novo, amigo. Mais um. Ok? Então, esse é um dado importante sobre a angiotomografia. Então, nesses casos, pacientes assintomáticos com score de risco intermediário para o Framingham, esses são candidatos potenciais a uma investigação com angiotomo. Ou pacientes assintomáticos, mas que têm uma história familiar muito forte para a doença coronária. Que mesmo que seja um baixo risco em Framingham, por aquilo que eu falei para vocês, história familiar, fique esperto. Então, o angiotomo pode ser uma alternativa. Pacientes com baixo risco, alto risco, como eu falei, a indicação é classe 3, ou seja, não está indicada a angiotomografia em pacientes considerados de baixo risco, sem história familiar, em pacientes de alto risco. Então, uma outra utilidade que pode ser outra utilidade da angiotomo seria o paciente com suspeita de coronária anômala. São pacientes geralmente mais jovens, em que tem doença coronária, uma isquemia, em que às vezes na próprio cateterismo você tem dificuldade de cateterizar a coronária, você pode fazer um angiotomo para saber onde é que está a inserção da artéria coronária desses pacientes. E risco intermediário para o Framingham e exames invasivos conflitantes. Também pacientes de baixo risco, o Framingham com exames não invasivos positivos. Aí entra naquelas indicações que não são consensuais. Você pode usar, mas não é uma ferramenta também que não substitui o cateterismo. O tratamento medicamentoso, basicamente, tem aspirina. O paciente tem aterosclerose manifesta ou não, a aspirina é bem utilizada. Clopidogrel pode ou não estar associado, geralmente nas fases agudas ou após alguma intervenção percutânea. Beta-bloqueadores, também para redução do consumo de oxigênio. Bloqueadores de canal de cálcio, para geralmente os não dihidropiridínicos, verapamil, diltiazem, para baixar frequência cardíaca, diminuir consumo de oxigênio. Também você pode utilizar bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínicos para diminuir espasmo, se você suspeita que tem componente de espasmo coronariano associado. Estatinas, que elas estabilizam essa placa aterosclerótica que a gente comentou, diminuem a chance de instabilidade da placa. Então, estatinas são praticamente universalmente aceitas, a não ser que tenha alguma contraindicação em pacientes que têm aterosclerose. Nitrato, inibidor de ECA e BRA. Nitrato, ele é um sintomático. Tá? Então, pacientes que estão assintomáticos não devem receber nitrato de rotina, porque isso pode induzir um ataque filaxia e o paciente acaba não sendo mais responsivo ao nitrato. No paciente crônico, óligo ou assintomático, a gente prefere usar bloqueador de cálcio em conjunto com beta-bloqueador. Por exemplo, anlodipina associada a atenolol, por exemplo, aspirina, estatina. Essa é a prescrição básica. Inibidor da ECA, via de regra, a gente utiliza por efeitos também pleiotrópicos na placa e protetores contra a evolução para insuficiência cardíaca. E bloqueador de receptor de angiotensina como alternativa inibidor de ECA se tiver tosse seca, por exemplo. Então, a AS é classe 1,
tá? Para prevenção de síndromes coronárias agudas. O clopidogrel somente em pacientes que têm tem contraindicação AS ou que pode ser usado em associação em casos selecionados. Beta-bloqueador, pacientes que tenham sintoma, principalmente, então reduz a angina, é um antianginoso. Bloqueador de cálcio também, indicação classe 1, ou na contraindicação para beta-bloqueador, ou associado a situações pontuais. Estatinas em praticamente todos os pacientes com DAC ou insuficiência coronária. E o ideal, na verdade, é o LDL abaixo de 70. Hoje já é bem clássico. Se o paciente tem aterosclerose manifesta, o LDL-alvo é abaixo de 70 mg por decilitro. Nitrato é classe 1 para pacientes com angina ou em situações de crise aguda, que você pode colocar sublingual. Inibidor de ECA também é indicação consensual, mas pacientes com aterosclerose, doença coronária, principalmente pacientes diabéticos com disfunção ventricular. Aí é um subgrupo em que o IECA é particularmente útil. Então esse é consensual. Em qualquer paciente com insuficiência coronária aguda, independente de ter disfunção ventricular ou diabetes, isso é uma indicação classe 2A. Se esse tratamento não está sendo suficiente, nós temos angioplastia coronariana, que pode ser feita com o intuito de alívio sintomático. Então, você coloca um stent, geralmente, a angioplastia raramente é feita só com balão hoje em dia, mas você põe um stent que ele é autoexpansível, você expande com um balão e você tem o stent de vários tipos hoje. Tem stents farmacológicos, stents normais, tem stent biodegradável. Então, é uma evolução desse tratamento. Mas entendam, na angina estável, a angioplastia ela é uma ferramenta de redução de sintoma, ela não reduz mortalidade. O que pode sobreviver, fazer com que o seu paciente sobreviva mais tempo, na realidade, na angina estável, é o tratamento farmacológico bem feito. E aí, é claro, a indicação é quando tem uma angina limitante, arritmias a despeito do tratamento clínico e uma lesão favorável, anatomia favorável para o procedimento. Lesão de tronco, normalmente, são pacientes que não são elegíveis para cirurgia ou uma situação de emergência em que a cirurgia não está disponível e que você pode fazer angioplastia de tronco de coronária esquerda. Hoje, lesão de tronco ainda é uma indicação clássica de revascularização miocárdica, cirurgia a céu aberto. Esse aqui, a lesão de tronco de coronária esquerda, como eu falei, é o protótipo do paciente com indicação de tratamento cirúrgico. O paciente chega com angina típica, aí você vai direto para o CAT. Então, lesão de 70% no tronco de coronária esquerda, o paciente é candidato a revascularização miocárdica. Acabou aí, tá? Então, lesão triarterial com fração de ejeção baixa, principalmente com DA proximal, e lesão de dois vasos, sendo DA proximal, descendente anterior proximal, com fração de ejeção baixa. Também é uma indicação clássica de cirurgia. Pacientes diabéticos com disfunção também, ou pacientes diabéticos com doença multiarterial também tendem a ser melhores, irem melhor com cirurgia do que com múltiplas angioplastias. Quanto mais angioplastia você fizer, maior a chance de ter complicações com elas. Complicações imediatas e complicações de médio prazo. Agora vamos falar um pouco rapidamente de síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis. O que eu falei aqui foi a aterosclerose como um todo, dor torácica, risco aterosclerótico, e a gente falou de síndrome insuficiência coronária crônica, então angina estável. As síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis, elas são mais do mesmo aqui. Só que agora nós vamos focar o seguinte, como eu falei, dor torácica, sala de emergência, 10% dos atendimentos que você fizer. Acendeu 100 fichas, 10 devem ser no mínimo dor torácica. E dessas aí, 20 a 30% podem ser doença coronária de fato. E aí que a gente tem que entrar. Qual o diagnóstico diferencial? Tem um monte. Você vai utilizar o quadro clínico, vai utilizar frequentemente eletrocardiograma e biomarcadores, troponina, CKMB, massa e CPK, geralmente são esses biomarcadores que a gente utiliza para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, para tentar definir qual é o diagnóstico diferencial. Às vezes você pensa que é uma síndrome coronária aguda, mas à medida que você reavalia, puxa, uma dor prolongada que persistentemente não altera o marcador, você tem que automaticamente revisar seu diagnóstico diferencial. Se é uma dor intermitente, mais curta duração, pode evoluir com marcadores negativos mesmo. Aí é uma angina instável. Mas se a dor era persistente, prolongada, passou de 20, 30 minutos, e o marcador foi negativo, o eletro inespecífico, pense que você talvez tenha passado uma dissecção de aorta, alguma outra coisa. Aí entra um raio-x de tórax, exame dos pulsos, outras coisas. Tá? Então, vamos ficar espertos. Mas, de novo, o paciente chegou com uma dor precordial sugestiva, você vai pensar que é ou angina instável ou é infarto. A diferença é que morre célula. Então, angina instável não morre célula. Então, troponina vai ser negativa e pronto. Se você tiver um paciente que tem uma troponina positiva, isso é infarto agudo do miocárdio, até prova em contrário.
Eu estou falando do paciente que chega com um quadro clínico sugestivo. Se você pegar um cara com insuficiência cardíaca descompensada, mesmo sem dor precordial, você pode ter alterações limítrofes de troponina. E isso faz parte da síndrome de insuficiência cardíaca descompensada também. Então, nem toda morte celular ela é causada por isquemia. Tem que lembrar disso. E todo paciente que chega com IC descompensada, chega com algum grau de morte celular. Então, troponina ela não é apanágio de infarto. Mas num paciente que tem uma probabilidade pelo menos intermediária ou alta de ter doença coronariana aguda, e você dosa a troponina e ela faz principalmente uma curva, essa CKMB faz uma curva, isso é típico de infarto agudo do miocárdio. Então, tem que fazer a dosagem e tem que acompanhar a curva dessa dosagem. É a maior parte das situações. Então, se o paciente chega com dor precordial, você tem que fazer eletrocardiograma nesses pacientes, o quadro clínico se avaliou, o eletrocardiograma você tem que fazer dentro de 10 minutos. Feito esse eletro, você já vai separar o seguinte: tem supra ou não tem supra no eletro? Se tem supra em duas derivações contíguas ou mais, com uma dor precordial sugestiva ou um desconforto sugestivo, isso é síndrome coronária aguda com supra DST. Fim de papo. Não precisa nem esperar a troponina. Aí você já vai afundar no tratamento de infarto com supra. Ponto. Se não tem supra nesse eletro dos 10 minutos, pode ser uma angina instável ou pode ser um infarto sem supra. Isso a gente vai saber depois, quando nós tivermos os biomarcadores. Aí é que vai diferenciar. Angina é quando não tem elevação de marcador de necrose miocárdica. E infarto agudo do miocárdio, sem supra DST, é quando o eletro não mostrou supra, mas a dor é sugestiva e você teve uma elevação de marcador que fez a curva atípica. É assim que a gente faz diagnóstico. Ok, então, no paciente que tem, por exemplo, angina instável, o que você pode acontecer? O trombo que aconteceu, lembrem que a fase aguda é aquilo, né? É uma placa aterosclerótica que complicou. A placa aterosclerótica ela teve uma ruptura parcial ou total dessa placa, uma fissura que expôs aquele material para a crase sanguínea e aí você teve uma formação de um trombo agudo ali. Esse é o típico de uma síndrome coronária aguda. Se for um trombo completamente oclusivo, 100% fechou, ou oclusão permanente que não tem circulação colateral significativa, normalmente você vai ter um infarto, e geralmente, se essa oclusão é total, é um infarto com supra de ST. Existe uma boa correlação de uma ferramenta como o eletro, que é super simples, com anatomia coronariana. Por outro lado, se essa oclusão for parcial, transitória, ou se tiver uma circulação colateral muito boa, você pode ter aquilo ali somente como uma angina instável. Você tem instabilidade, tem um desconforto, mas rapidamente outros mecanismos fizeram com que houvesse uma chegada de sangue naquele músculo. Então não houve morte celular. E normalmente no intermediário é quando tem alguma morte celular, é o infarto sem supra, que acontece em situações parecidas com a da angina instável. Então é uma oclusão parcial. Então normalmente são essas diferenças, elas têm uma diferença muito grande em relação a manejo. Então tem algumas coisas em comum, mas tem algumas coisas muito específicas que a gente vai tentar falar agora rapidamente para vocês. Então, característica da dor. A dor típica prolongada, maior que 20 a 30 minutos, é típica do infarto com supra. O eletro tem supra ST no eletro. E marcador de necrose miocárdica, CKMB e troponina são elevados. Mas a CKMB e troponina só vão sair daqui a X horas. E aí tem mais. Se o cara chegou com 1 hora, 2 horas, 3 horas de dor, a primeira leva de marcador vai ser negativa mesmo. Ah, o eletro está com supra. Quantas vezes eu já vi, eu estava de plantão em UTI, aí eu vi lá o paciente do PS, chegou parado. Ok, quando você vai ver, o cara chegou com dor, fez o eletro, tinha supra, não foi reconhecido. Ficou sentado numa cadeira lá, com dor, com supra. Aí, depois que veio a troponina, chegou 4, 5 horas depois, opa, está alterada. A primeira não, fora os que são liberados, né? O cara chegou com 1 hora de dor, a troponina está negativa, vá, tá, tchau. Com supra no eletro. Aí o cara volta, aí quando você dosa de novo, está lá 6 horas depois. Volta porque é um sortudo, né? Deve ter morrido em casa. Aí volta, dosou a troponina, está estourada. Ah, mas não tinha como eu saber. Claro que tinha como você saber. Você tem outras coisas. Então o eletro, ele, dor mais supra de ST em 2 derivações contíguas, aqui tem a parede inferior inteira, isso é infarto com supra. Não precisa nem de troponina você fazer o diagnóstico. Corre com esse cara. Você tem que abrir essa artéria, em 30 minutos tem que começar o fibrinolítico, ou em 90 minutos você tem que fazer uma angioplastia primária nesse cara. Então essa é a diferença da abordagem com infarto com supra. O infarto sem supra, a dor também é prolongada, não tem supra no eletro, mas também tem elevação de marcador de necrose. Lembrando que você tem que respeitar a curva de marcador de necrose.
Aqui, ó, por exemplo, você pode ter um eletro com infra de ST, pode ter um eletro normal, mas se a dor é sugestiva, o eletro pode ser normal. A sua suspeita é alta de paciente ter síndrome coronária aguda, você vai fazer série A, marcador de necrose miocárdica. O infra de ST é só um fator prognóstico a mais. E tem mais. Em V1, isso aqui, ó, está infradão, assim, V1 e V2, isso pode ser interpretado como uma imagem espelho, né, do infarto com supra. Se você fizer um V7, V8, V9, derivações dorsais, talvez tenha um supra. Então pode ser um supra posterior aqui. Fique esperto em relação a isso também. Então aqui na angina instável no infarto sem supra, você pode também ter um eletro como esse, ó. Uma T apiculada, na verdade invertida, isquêmica, profunda. Isso é típico de isquemia, mas, de novo, pode ter um eletro completamente normal. Então, a prevalência de angina instável tem crescido em relação ao infarto agudo do miocárdio, infarto sem supra também em relação ao infarto com supra, talvez porque os pacientes estejam um pouquinho mais bem medicados, né, hoje em dia. A característica da dor é típica. Aqui tem um supra de ST em parede lateral, tá vendo? V4, V5, V6, parede AVL, D1, isso é um supra de lateral. E aqui você tem, só para lembrar, a cinética dos marcadores de necrose miocárdica. Então, aqui, olha, inicialmente, a CKMB, como é que ela sobe, tá? Da mesma forma que a troponina. Geralmente, aqui é o primeiro, em dias, né? Aqui, em 4 a 6 horas, começa a subir CKMB e troponina. Então, antes disso, vai dar negativo. A CKMB, ela sobe e desce em 2, no máximo 3 dias, ela já está normal. Normalmente, em 2 dias, ela já normalizou. Já a troponina, ela só vai normalizar depois de 6, 7 dias. Então, isso pode ser uma ferramenta. O cara teve no seu consultório, teve uma dor precordial na sexta-feira, você está na segunda-feira. Se você fizer, olha, vou te mandar para o pronto-socorro. Você vai dosar, faz um eletro, o eletro parece ter uma área inativa anterior, esse cara deve ter tido um infarto. Esse cara não procurou o pronto-socorro. Você dosa a troponina, está positiva. Você dosa a MB, está normal. Provavelmente já normalizou a CKMB e a troponina está positiva ainda. Então, você pode fazer esse diagnóstico tardio de infarto até uma semana usando a troponina. Por outro lado, o cara teve um infarto e você teve infarto, saiu e caiu MB. Lá no quarto PIN, ele faz uma nova dor precordial. Uma dor típica. O eletro não mudou grande coisa. Você quer saber se houve reinfarto ou não. A troponina ainda está positiva. Então a tropo não é uma boa ferramenta para diagnóstico de reinfarto. Mas usar a CKMB é uma boa. Você vai seriar a MB de novo. Se ele fizer uma nova curva de CKMB, aí sim você tem um infarto agudo do miocárdio que a gente considera como um reinfarto. Então, por exemplo, usar bem o seu biomarcador é fundamental entender. Para você usar bem, você tem que entender bem essa cinética, essa distribuição. A angina instável, nós temos aqui, como o paciente que não tem infarto com supra, ou angina instável ou infarto sem supra, você tem que usar história, exame físico, quadro clínico de uma forma geral, o eletrocardiograma e os biomarcadores para separar quem tem mais alto risco e quem tem mais baixo risco. É isso que a gente utiliza nesses casos. Então, assim, paciente que tem angina instável de baixo risco, normalmente você vai fazer exame clínico seriado, acompanhou, faz o eletroseriado durante 6 a 12 horas no pronto-socorro. O paciente, marcador de necrose miocárdica persistentemente negativo, nenhum fator de risco intermediário alto, que a gente tem várias características para isso, tem estudo, tem os scores de Grace, tem o score da American Heart, que é esse aqui que eu acabei de montar para mostrar para vocês, que você pode utilizar, olha, características de alto risco, risco intermediário ou risco baixo. Se o paciente não preenche nenhum critério de médio e alto risco, você tem um paciente de baixo risco. Então, por exemplo, um paciente hipertenso, dislipidêmico, com angina de recente começo, que está tendo angina classe 3, 4, mais curta duração, não precisou dar nitrato, não mudou eletro, marcador negativo, não tem diabetes, não tem nada de alteração no exame físico. Esse paciente é baixo risco, provavelmente, para eventos. Então, você medica esse paciente, aqui é a conduta básica, para o baixo risco. Então, você pode pedir exames complementares, mas a estratificação de risco pode ser não invasiva. Você não precisa mandar esse cara para o cateterismo. Provavelmente uma angina instável, de recente começo, você pode estratificar isso com um teste de esforço, ou no próprio pronto-socorro, na unidade dor torácica, ou até ambulatorialmente, quando o paciente for bem medicado. Dá aspirina, dá nitrato, beta-bloqueador, estatina, e o paciente pode ser visto ambulatorialmente. Já o risco intermediário, aí geralmente você deixa na unidade dor torácica, e no final você tem que estratificar. Ou de forma invasiva, né? Aí depende do seu serviço. Não, eu tenho cateterismo muito fácil no meu serviço.
cara tem uma angina instável, fica como risco intermediário. É um diabético, é um cara... Bom, você pode estratificar invasivamente esse paciente, se ele não tiver alto risco, é uma opção, ou de forma não invasiva. Pode fazer um ecoestresse, fazer uma cintilografia, um teste de esforço, por exemplo. E no paciente de alto risco, aí não. Aí você vai ter que invadir o paciente, fazer cateterismo em todos eles, de forma até prova em contrário. Mas nesse paciente aqui ainda de risco baixo intermediário, como é que é o tratamento? Parecidíssimo com o coronariano crônico, né? Aspirina, clopidogrel, estatina, beta-bloqueador, nitrato e ECA. A crescente aqui é a heparina. Você vai usar a heparinização plena enquanto você tiver, principalmente paciente de risco intermediário. Então, você vai usar a enoxaparina, 1 miligrama por quilo por dose subcutânea. Então, além do tratamento farmacológico habitual, o paciente está bem, você vai usar enoxaparina até você estratificar o risco do paciente. Pelo menos 48 horas de uso da enoxaparina nos pacientes de risco intermediário. Esses normalmente vão para a unidade coronária também. E aí você faz ou ecoestresse, cintilografia ou cateterismo. Mas aí o paciente de alto risco, você tem que internar em unidade coronária. Aí o paciente de alto risco que está com dor persistente, você usar monitor oxigênio V, sinais vitais, nitrato, aspirina, beta-bloqueador, intravenoso ou via oral, se a dor estiver persistindo, geralmente utiliza tudo isso intravenoso. Estatina, inibidor de ECA também são parte do tratamento. E um pouco a mais, um ponto a mais em relação ao paciente de alto risco, olha que eu estou falando aqui do paciente que não é com supra. Isso aqui já é o paciente sem supra, então angina instável, o infarto sem supra, são pacientes de alto risco. O infarto é sempre de alto risco, porque a tropa está positiva. Mas, às vezes, você tem uma angina instável que está com o paciente bradicárdico, ou taquicárdico, ou congesto, ou com sopro, ou terceira bulha. São todos fatores de alto risco. Esse cara, mesmo que você não tenha ainda um tropo desse paciente, você aborda ele como alto risco. Então, esses caras têm que ir para o CAT. No infarto com supra, esse CAT tem que ser feito em 90 minutos da entrada. Então, é um cateterismo de emergência. No infarto sem supra, angina instável de alto risco, esse CAT é feito como um cateterismo de urgência. Você tem que fazer nas primeiras 24 a 48 horas. Isso é importante separar um pouco para não confundir. Então, o cara tem com dor, o eletro tem supra, infarto, angioplastia primária, vamos direto. Se não tiver angioplastia primária, fibrinólise. Angioplastia primária é uma CAT de emergência em 90 minutos, no máximo. Tem que estar aberta a artéria. Ou então, você pode usar fibrinólise com metalise, tenecteplase ou streptokinase, por exemplo, em 30 minutos. Fez, aí abriu a artéria, ok. Infarto sem supra ou angina instável, ou seja, você tem uma dor precordial e o eletro não tem supra. Você estratifica em risco baixo, intermediário ou alto. Se for alto risco, você vai colocar esse paciente para o CAT dentro de 24 a 48 horas. Então, além do tratamento para risco baixo intermediário, que é beta-bloque, nitrato, aspirina, clopidogrel, enfim, você pode utilizar, deve utilizar esse equipamento, esse tipo de tratamento, que é o tirofiban, que é o 2B3A, é o inibidor da glicoproteína 2B3A. É uma medicação que só serve se você for mandar esse cara para o CAT. Se seu hospital não tem cateterismo, por exemplo, não adianta fazer isso daqui. Mas o paciente de alto risco, angina instável de alto risco, ou angina de alto risco, ou infarto sem supra, você pode utilizar o 2B3A associado ao cateterismo, como a melhor estratégia de tratamento. E a anticoagulação, com heparina de baixo peso molecular, preferencialmente, enoxaparina, ou, alternativamente, heparina não fracionada. Estamos terminando. Aqui, no caso do paciente com infarto com supra, além desse tratamento farmacológico habitual, morfina, o Monab-CH, né? Morfina, oxigênio, nitrato, aspirina, beta-bloqueador, clopidogrel, heparina, você vai utilizar fibrinolítico, se o paciente não for para angioplastia primária, ou angioplastia primária. Esses casos, angioplastia primária, eles são úteis, são principalmente úteis nos pacientes que eles têm um risco aumentado. O paciente tem, por exemplo, infarto com supra complicado com choque cardiogênico, ou infarto com supra com congestão pulmonar. Esses pacientes, ou infarto de parede anterior, com chegada acima de 3 ou 4 horas da dor, esses pacientes têm que ter uma preferência pela angioplastia. Mas quem não tem cão, caça com gato. Olha, eu não tenho angioplastia, eu não tenho para onde transferir em tempo hábil para angioplastia. E o que é tempo hábil? 120 minutos. Se você não tem como transferir em 120 minutos para abrir a artéria em outro lugar, é melhor você fazer fibrinolítico. Ou, se o paciente for de baixo risco, infarto com supra não complicado, parede inferior,
o paciente não tem nenhuma contraindicação, nenhum problema, nenhuma contraindicação para fibrinólise, você faz fibrinolítico, sendo que aqui são 30 minutos, da chegada do doente com supra, até você abrir a artéria do paciente, começar a infundir o medicamento, 30 minutos. Se você tiver angioplastia, você tem até 90 minutos para abrir a artéria no cateterismo. Isso é para infarto com supra, tá? Nunca fazer fibrinolítico para o paciente com infarto sem supra, angina instável. Nunca. Que aumenta o risco de sangramento e não melhora a mortalidade. Angioplastia, tudo bem, você pode mandar o quanto antes para lá, mas não é obrigatório fazer em 90 minutos quando ele não tem supra. Sem infarto sem supra, você pode programar para as primeiras 24, 48 horas, preferencialmente as primeiras 24 horas do início dos sintomas. É um CAT de urgência. E revascularização de emergência é cada vez mais difícil. Eu, particularmente, tenho 17 anos trabalhando aqui em São Paulo, desde que eu me formei. Tenho 13 anos desde que terminei a residência. Nos 2 anos de residência de cardio e nesses 13 anos de prática clínica, eu vi uma revascularização de emergência e eu trabalho no INCOR. Eu fiquei trabalhando no hospital, no pronto-socorro do INCOR durante praticamente 2 anos, fora a residência, e eu nunca tinha visto, vi uma vez só. Então é muito difícil você indicar uma revasc direta. Hoje, cada vez mais, a hemodinâmica ela tomou conta dos tratamentos percutâneos cirúrgicos desses pacientes. Quanto mais precoce do início da dor até o início do tratamento de reperfusão, melhor para o paciente. Então, até 0 horas, até 3 horas do início da dor, o paciente chegou cedo no hospital, é bom. Tanto o CAT quanto o fibrinólise vão muito bem. Quanto mais tardio for, vai piorando a performance dos dois, mas a angioplastia passa a ser um pouquinho melhor do que a fibrinólise. Então, o bom é chegar cedo, porque aí você pode usar o que você quiser, que geralmente funciona bem. Mas chegou mais tarde, o cara começou com dor, passou a noite inteira, agora está com 8 horas de dor, prefira usar a angioplastia, porque ela é mais efetiva do que a fibrinólise em casos mais tardios. Pacientes com mais de 12 horas de dor, pessoal, normalmente não tem benefício, geralmente já queimou o que tinha que queimar, exceto pacientes que estão com dor intermitente e o supra persiste. Aí você pode tentar fibrinólise ou angioplastia. Tá? Então, tem que pensar que não pode ter contraindicações. Então, o ideal é que você tenha esse checklist de contraindicações absolutas e relativas para fibrinólise na sua sala de emergência, para não ter que ficar pensando e recorrendo ao seu hipocampo no momento de estresse. Então, está lá a lista do que você tem que perguntar para o paciente para evitar que você ponha fibrinólise num cara, por exemplo, com anticoagulação plena, ou coloca uma fibrinólise num paciente que está com suspeita de dissecção aguda de aorta, que aí você pode matar o paciente. E aí tem a angioplastia primária, que, como eu falei, é superior ao fibrinolítico após a 3ª hora. Porta-balão é 90 minutos, se o centro for capacitado. Lembrar que não é você ter hemodinâmica no seu hospital, você tem que ter cateterismo disponível diuturnamente. É diferente, bem, gente? Então você tem que saber, no seu gerente do seu pronto-socorro, se você tem ou não esse recurso. Não pode titubear na hora, né? Você está de plantão, aparece um cara com dor torácica e você resolve fazer angioplastia primária. Pô, mas aqui tem hemodinâmica. Tá, mas o cara está na praia. Vai subir a serra, vai demorar 2 horas para chegar aqui. Já foram, né? Então, esquece, faz fibrinólise no paciente. Tá? E infarto de parede anterior extenso e choque cardiogênico são características típicas que vale a pena fazer angioplastia primária, preferencialmente. Como eu falei, revasc de urgência é cada vez mais raro. Normalmente, a gente faz revasc em algumas situações de infarto sem supra. E sim, acontece com muito paciente, porque você vai para o CAT de urgência, o CAT é multiarterial, lesão de tronco, ok. Ou o paciente faz alguma complicação mecânica do infarto, CIV pós-infarto, ruptura de parede, isso acontece geralmente no 3º para o 4º dia de pós-infarto. Então não é um CAT, não é uma revasc de emergência, mas você pode indicar revascularização pela anatomia coronária ou quando tem complicações. Tá? Então, o CAT revela lesões de indicação cirúrgica, você geralmente tem que suspender 5 a 7 dias o clopidogrel, e aí sim você pode fazer a cirurgia com segurança. Então, vou fazer uma questãozinha aqui, basicamente. Vai, isso aqui está equivocado. A questão era essa aqui, peraí. Só para a gente treinar. Bom, é uma questão da UEL, Londrina. Em relação às síndromes isquêmicas agudas ou miocárdicas instáveis, atribua verdadeiro ou falso as alternativas a seguir. Vamos lá, vamos ler juntos aqui. Os seguintes marcadores independentes de pior prognóstico em pacientes com IAM sem supra-ST, score de risco do grupo TIME são idade, elevação de marcadores bioquímicos, depressão segmento ST, uso de AS nos últimos 7 dias, presença de 3 ou mais fatores de risco tradicionais para doença arterial coronária
hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, tabagismo e história familiar, doença aterosclerótica conhecida e angina grave recente, menor que 24 horas. Então, isso aqui é um complemento. Então, aqui, por exemplo, são score de time. Então, tem vários scores de prognóstico, eu estou trazendo para vocês aqui, que esse aqui eu vou dizer para vocês que é verdadeiro. São esses aqui as variáveis que o score time avalia para dizer se o paciente tem ou não o pior prognóstico. Então, você tem, como eu falei, tem o score da American Heart, que eu coloquei aqui na aula. Você tem o score time, que é um time risk score, que você pode também baixar aí na internet para você saber qual que é. Então, nesse caso, são esses marcadores que são independentes de pior prognóstico. Foi um estudo feito pela equipe do grupo time lá da Harvard Medical School. Então, aqui é verdadeira essa primeira afirmativa. Todos os pacientes com síndrome isquêmica aguda ou síndrome coronária aguda sem supra devem ser internados em unidade coronária e o procedimento invasivo, angiografia, deve ser indicado precoce nas primeiras 24 horas. Quando eu falo aqui todos os pacientes, isso não é real. Então, como eu falei, você pode estratificar em baixo, intermediário e alto. Então, o infarto ou síndrome coronária aguda sem supra pode ser desde uma angina instável de baixo risco até uma doença de alto risco. Então, todos os pacientes têm que ir para a UCO? Não. É para isso que existe a unidade torácica, para a gente utilizar de forma racional os nossos recursos. Então, essa aqui é falsa. Todos os pacientes com suspeita de síndrome isquêmica aguda devem realizar eletrocardiograma em até 10 minutos após chegada no serviço médico. É uma classe 1, ou seja, consensual. Perfeito. É isso aí. Então, eletro dentro de 10 minutos, paciente com suspeita de síndrome coronária aguda. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Todos os pacientes com síndrome isquêmica aguda com supra de ST devem ser estratificados e para os de alto risco, deve-se indicar reperfusão imediata com trombolite com angioplastia primária. Errado. Todo mundo com supra tem que abrir a artéria. Tá? Porque lembra que o supra é oclusão total. Ou você vai abrir com fibrinólise ou vai abrir com angioplastia primária. Mas não tem estratificação de baixo risco, intermediário ou alto risco com supra. O que tem é no sem supra. Tá? Aqui é pegadinha, então aqui é falso. E o sangramento é associado ao pior prognóstico nas síndromes isquêmicas agudas sem supra de ST. Então, isso é verdade. Inclusive, estudos da década de 80 que dava fibrinolítico para esse grupo sem supra, que mostraram que não se dá fibrinolítico. Foi às custas de algumas mortes que nós descobrimos que não se dá fibrinolítico para infarto sem supra. Então, o pessoal com síndrome isquêmica aguda sem supra de ST, eles têm um risco alto de hemorragia. No score, can rapid risk stratification stable angina patients suppress adverse outcomes early implementation of American College of Cardiology, que é o CRUSADE, resumindo, o score CRUSADE, a taxa de sangramento maior aumentou com a elevação desse score de risco, isso é verdade. O score CRUSADE é utilizado cada vez mais, você pode botar até CRUSADE Bleeding Score, ou coloca no Google também CRUSADE Score, você vai aparecer lá quais são os elementos que você tem que analisar para saber se esse paciente é de alto risco para sangramento ou não. Então, você vai ser mais agressivo com a anticoagulação ou menos agressivo de acordo com a presença desse score. E sua acurácia é alta para estimar o risco de sangramento por incorporar variáveis de admissão e do tratamento. Isso é verdade. Então, cada vez mais, pessoal, a gente tem que se preocupar não somente em abrir a artéria e anticoagular o cara, mas também identificar os pacientes que têm maior chance de sangramento, complicações do seu tratamento. Para isso, o score CRUSADE ele é muito útil. Tá? Então, se a gente se acostumar e arrumar no nosso serviço direitinho, esses scores todos, você pode utilizar. Então ficou verdadeiro, falso e verdadeiro. Passa um pouquinho, amigo? Ok? Então, a letra B, tá? Seria o correto aqui nessa questãozinha. Ainda da UEL rapidinho aqui. Um paciente masculino, 56 anos de idade, diabético, hipertenso, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor precordial de forte intensidade, com início a 2 horas, sem fator de melhora ou piora. Foi realizado o eletro a seguir. Está aqui o eletro, tá? Um supra, né? Parede inferior, e tem um infra, aqui V1 e V2, aquilo que eu acabei de comentar na aula, né? Aqui pode ser um supra dorsal. Então pode ser um infarto inferior, aqui na parede V6 não tem, talvez AVL negativo e D1 negativo, mas o V1 e V2 estão negativos para essa imagem espelho. Vamos lá. Então, trata-se de um infarto agudo do miocárdio, inferolátero dorsal, com supra de ST em parede inferolateral e infra de ST, imagem espelho de V1 a V2. Parece uma boa opção. Embora V5 e V6 não tivessem um supra clássico. A, eu gostei da A. B, trata-se de um infarto com supra
No infarto com infradesnivelamento do segmento ST de parede septal. Não. O infarto é muito mais importante naquele eletro é o supra na parede inferior ali, tá? Trata-se de um infarto com supra do segmento ST de parede anterior. Não. V1, V2, V3, V4, V5, V6 não tem supra de ST. Trata-se de um infarto com supra de paciente de parede inferior. É um infarto com supra do segmento ST de parede inferior. Mas eu gostei dessa complementação da imagem espelho aqui. Talvez esse seja o fio do ponto. E trata-se de um infarto com supra, segmento de parede inferior e septal. Não teve um septal na jogada. Essa associação não é comum. Ter supra V1, V2, supra inferior não acontece. Então eu marcaria a letra A, pela questão da imagem espelho. Embora V5 e V6 não tivessem um supra convincente, nem D1 e a VL tinham só infra. Então, entre a D e a A aqui eu marcaria A, mas a D também está correta. Também está correta. Às vezes acontece isso em questões, tá? Tem que marcar a mais correta. E tem que chutar às vezes. Acho que essa é a última, né? Então, muito bem. Então, vamos dar um intervalinho de 10 minutos. A gente volta aqui para falar um pouco de arritmias. Tá ok?